O destaque, a manchete do Galão da Massa, com Pedro Abílio. Rota traçada pela Sul-Americana. Mês de abril será apertado com viagem longa até a Venezuela. Para amanhã, diante do Flu, Barba tem retorno importante, decisão para tomar na zaga. Grupo do Galo, hein? Vamos falar de Sul-Americana. O Atlético sorteado, o grupo do Galo. O Galo caiu logo no grupo B, com o Cienciano do Peru. O Atlético, que enfrentou o Cienciano nessa última edição, vai voltar a enfrentar o Cienciano do Peru. Aliás, o Cienciano foi o primeiro colocado, né, Galo? Dessa vez não, hein? Dessa vez não, Galo. O Puerto Cabello da Venezuela e o Juventude do Uruguai. Puerto Cabello e Juventude, times ticos, pequeninos aí do continente. O Cienciano, inclusive, já foi campeão de Copa Sul-Americana e do Panzi. Lembrando, Sul-Americana, diferente da Libertadores, o primeiro avança e o segundo vai para uma repescagem contra um time vindo da Libertadores. Aí, Edu, cabe muito aquele seu discurso inicial, a sua fala inicial, de que não dá para confiar só na camisa, e o Atlético teve uma prova claríssima disso na edição passada da Sul-Americana, Edu. Para Sul-Americana o discurso é parecido, mas eu vou além, Thiago. Porque não é só a imprensa e o torcedor que desdenha dos adversários. Os times também, né? Os clubes. Colocam um time em reserva. Os clubes brasileiros entram para jogar a Sul-Americana, assoviando e andando para a competição, time reserva, time misto, e aí equilibram tudo. E mesmo quando entra com o time principal, os próprios atletas desdenham. E aí você equilibra, porque do outro lado tem uma equipe mais modesta, sem tradição, jogando a vida, porque a Sul-Americana é a vida desses clubes, como foi a vida do Lanús na última temporada. E aí os brasileiros, quando assustam, estão fora da primeira fase, não se classificam para a fase seguinte, ou então pegam um mata-mata mais complicado, são eliminados no mata-mata, porque simplesmente desprezam os adversários, desprezam a competição. Não sei se vai ser o caso do Atlético. Pela entrevista recente do Paulo Brax, me parece que não. Mas na prática, a gente sabe que a coisa funciona de maneira diferente. Se você olhar com o torcedor não tá nem aí pra competição, ele queria Libertadores. Se você olhar pro clube, diferente do que foi o discurso do Brax, mas na prática, o clube também não tá ligando muito pra competição, porque vai com time misto, poupa jogador, etc e tal. E eu nem tô fazendo juízo de valor se tá certo ou se tá errado. A depender da sequência no Campeonato Brasileiro, acho que eu faria o mesmo. Eu também pouparia, até porque o Atlético vem de 2 temporadas em que largou a competição errada, o Campeonato Brasileiro. Mas são equipes que não têm tradição, o Cienciano vem mal nos seus campeonatos, Juventude do Uruguai eu sinceramente não conhecia, o Puerto Cabello a gente só conhece por conta de uma goleada do Vasco no ano passado. É óbvio que o Atlético tem a responsabilidade total de se classificar em primeiro, né, nesse grupo, mas olhando o momento, a gente tem que estudar o que essas equipes estão entregando, como que essas equipes vão encarar a competição, se vão encarar de maneira diferente dos nossos clubes brasileiros. E repetindo, eu aprendo com o tempo, eu respeito muito futebol, o Atlético é disparado o melhor time, maior investimento, isso eu não discuto. Tem tudo para ser o primeiro? Também não discuto. Mas eu vou guardar minha boca para comer minha farinha. Primeiro eu quero saber se o Atlético vai respeitar a competição. Olha, Oliveira, o Cienciano é prova do que o Edu tá dizendo, e foi uma tragédia, né, o Atlético contra o Cienciano no ano passado, e a prova também do que disse o Edu, que o Cuca sofreu, depois o Sampaoli com a derrota na final também sofreu, desdenhando da competição. Se você achar que não vale, se ganhar é obrigação, meu amigo, a primeira fase. Vai que perde, não pode, né, Ale? Tem que encarar com seriedade, Ale Oliveira. E é uma Sula diferente, né? Você pegar os 8 cabeças de chave, 7 já ganharam a Libertadores. Então você tem equipes pesadas, você tem uma premiação que aumentou. Só para contextualizar, River Plate, Olímpia do Paraguai, Grêmio, Racing, Santos, São Paulo e o Galo. O único não campeão de Libertadores é o América de Cali, mas que também é muito tradicional no continente. Teve um aumento significativo na premiação também, o que realmente é uma atração, um atrativo a mais, né? Agora, tem uma coisa, né? Os times brasileiros, por causa do calendário, por exemplo, a fase de grupos aí da Sula vai acabar antes da Copa, né? Aquela correria maluca. Você pega um time ali que tá brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, nesse momento o São Paulo, você pega um time que tá brigando contra o rebaixamento,
ele não vai poupar no Campeonato Brasileiro. O time também não vai poupar na Copa do Brasil porque é caráter decisivo. Aí ele olha esses cabelos aí, esses times aí, turno e retorno, vai falar, vou poupar aqui, né? A impressão que se tem, isso já aconteceu inclusive, é que os times brasileiros têm como objetivo na fase de grupos da Sul-Americana ficar fora dela. Essa é a impressão que se tem. O ano passado, você disse aí, né, do Cienciano, o Atlético empatou as duas. Na última rodada era só vencer na Arena MRV, que já ia direto para as oitavas de final. Não conseguiu. Então, precisa ver muito como as equipes vão tratar essa competição agora. Evidentemente, você pega aí o Juventude do Uruguai, é o antepenúltimo do campeonato nacional. Esse Porto Cabelo da Venezuela, tudo bem. Ganhou de 4-1 do Vasco no ano passado, mas caiu ainda na primeira fase, é o 5º colocado do campeonato da Venezuela, que já não é forte. O Cienciano conseguiu a classificação em primeiro no grupo do Atlético, mas nas oitavas, né, primeiro confronto de mata-mata, perdeu no agregado pro Bolívar por 4-0. Né, é o 4º colocado do campeonato do Peru. Então, assim, eu acho que depende muito mais dos times brasileiros, no caso do Atlético, do que qualquer outra coisa. Lembrando que, na Sula, o Brasil já não vence, não faz um campeão há 4 edições, é diferente da Libertadores, que nas últimas 7 só deu brasileiro, e acredito que vai ser assim de novo esse ano. Dá pra dizer que o brasileiro trata a Sul-Americana como se fosse o estadual do continente, né? Eu tenho certeza que trata como a 2ª divisão da Libertadores. Não, trata como estadual. Criou-se o conceito... Eu acho que talvez por causa da rivalidade, às vezes o estadual tem mais cuidado. Por que eu falo estadual? Porque se ganhar, mas se ganhou isso aí. Se perder, vexame. A consequência é a mesma, mas o sentimento do brasileiro em relação à Sul-Americana é que é a 2ª divisão da Libertadores. E não é, né, cara? Você vê na Europa, porque todo o nosso conceito vem de lá. A UEFA já criou a 3ª e a 4ª divisão. Tem Conference League, já tem, né, a UEFA. E quer dizer, e todo mundo joga, e todo mundo valoriza. Eu acho que a gente precisa mudar, e a questão que o Ale levantou do prêmio vai ajudar. Porque o dinheiro fala mais alto, né? Ainda mais na situação dos clubes brasileiros. Tendo uma melhor valorização financeira, eu acho que a turma tá dando mais valor. Né? Mas a culpa é nossa, cara. A culpa é nossa também, de desdenhar das equipes, cara. O Lanús veio aqui e deu na nossa cara. Mas também é do critério, né? O 16º do brasileiro entra na Sul-Americana. Mas é a competição. Eu acho que deveria encarar com um pouquinho mais de seriedade. Agora tem um problema, tá? Fiz as contas aqui rapidamente. Até a parada pra Copa do Mundo, são 19 jogos, tá? 19 jogos. É um jogo a cada 3,7 dias. Somando o brasileiro, Copa do Brasil e o continente. São 6 jogos de Sul-Americana. A última 12 semana de brasileiro. É a semana que vem, quando teremos data FIFA. Depois, meu filho, acabou. quarta, domingo direto. Então você vai ter que escolher. Vai ter determinado momento, você vai ter que poupar. E é óbvio que o time da Sul-Americana vai poupar na Sul-Americana. E eu acho que é óbvio que o time da Libertadores, se tiver que poupar, vai poupar no Brasileiro e não na Copa Libertadores, a depender do adversário. Porque essa primeira fase tem alguns adversários que dão direito à equipe brasileira de poupar. O Palmeiras já fez isso em Libertadores para trás e venceu os jogos com equipes mistas. Mas enquanto o futebol brasileiro encarar as duas competições, tá, Thiago? As duas, porque tem jogo da Libertadores também que a gente olha pro adversário como se não fosse nada. E aí quando assusta, tomou ferro. Perdeu do time. Então, enquanto a gente continuar encarando as competições continentais aqui da América do Sul com o desdém, com a falta de respeito, devido respeito aos adversários e aos momentos desses adversários, porque tem muito time sem tradição aí que tá jogando mais bola do que time tradicional, cara. Tem time desconhecido do Chile que joga mais que a Católica. Tem time com menos tradição que o Boca que tá jogando mais que o Boca. Tem time com menos tradição que o Nacional do Uruguai que tá jogando mais bola que o Nacional do Uruguai. E tem time com menos tradição do que os grandes aqui brasileiros que estão jogando mais bola que os brasileiros. O Mirassol é um exemplo. E a gente esquece de fazer o mínimo que é estudar o momento das equipes e olhar só para a camisa, para a tradição e para o histórico, que é um erro muito grande.
Ô Pedro Abílio, amanhã jogo importante, depois da vitória contra o São Paulo, o torcedor atleticano mais animado e também já conhecendo esse caminho de Sul-Americana. Um abraço, boa tarde, Abílio. Abraço, Thiago, muito boa tarde a você, Edu, Ale, a todo mundo que acompanha a gente aqui no Rádio Esportes nesta sexta-feira e com preparação finalizada, né, para começar essa maratona importante. E vem aí, depois da data FIFA, um mês pesado com o calendário do início da Copa Sul-Americana, Thiago. Bom, vamos começar destacando aqui as datas para a gente ter uma noção da proximidade entre as partidas, da distância em que o Atlético vai percorrer, especialmente falando sobre o mês de abril até o início de maio, com jogos importantes nessa arrancada de Copa Sul-Americana. E a gente lembra um ponto importante, vocês falaram aí da fase de grupos, né? Só se classifica para a fase oitavas de final o primeiro colocado de cada grupo, já na terceira temporada dessa modificação com a inclusão de uma fase de playoffs na Sul-Americana em que os segundos colocados de cada grupo enfrenta as equipes que vêm da terceira posição dos grupos da Libertadores. Bom, neste fim de semana tem o jogo contra o Fluminense, pausa para a data FIFA e aí inicia o mês de abril diante da Chapecoense num jogo fora de casa. No fim de semana do dia 5 recebe o Atlético Paranaense na Arena MRV e já no meio da semana, dia 7 de abril, entre 7 e 9, né, terça, quinta-feira pode ser marcado o jogo da Sul-Americana. É o início contra a Academia Puerto Cabello, jogando fora de casa. Complejo Desportivo Socialista, é conhecido como La Bombonerita, é uma homenagem ao estádio do Boca Juniors lá na Venezuela. É um lugar que está a cerca de 200 quilômetros de Caracas, capacidade do estádio para pouco mais de 7 mil pessoas, apenas uma equipe modesta, mas uma viagem muito desgastante. Poucos dias depois, no fim de semana do dia 12 de abril, joga contra o Santos, na Vila Belmiro. E depois disso, joga no meio de semana do dia 14 de abril contra o Juventud Las Piedras, do Uruguai. Esse jogo é aqui na Arena MRV. Faz 2 jogos fora, o Coritiba, e joga contra a equipe de Las Pedras lá no Uruguai, e tem o jogo contra o Flamengo no meio dessas partidas também de Sul-Americana, porque depois tem o Cienciano jogando lá no Peru. Então, entre essas partidas de Sul-Americana, contra Cienciano e contra o time do Uruguai, o Juventud de Las Piedras, tem um clássico contra o Cruzeiro, no primeiro fim de semana do mês de maio. Então, são jogos importantes, uma sequência pesada para o Atlético enfrentar neste início de Copa Sul-Americana. Para amanhã, Thiago, falando desse jogo contra o Fluminense, 6h30 no Maracanã, treinamento finalizado há pouco e a viagem acontece no período da tarde. Time com o Juan Tressoldi de volta, vamos ver o que o Barba vai fazer com a defesa, afinal de contas, ele tem de volta aquele que tem sido o zagueiro mais utilizado pelo Atlético nesta temporada, cumpriu suspensão na vitória contra o São Paulo no meio de semana. Não deve viajar o Cissé, tá? Continua em recuperação daquele corte no pé direito. Vamos ver como vai ser, inclusive, o comportamento para os convocados aí na data FIFA da semana que vem. E outra situação é o Vitor Hugo, né? Zagueiro que continua no departamento médico. Alexander, estamos de olho na lista dos relacionados para saber se o volante meio-campista finalmente pode voltar à ação. Afinal de contas, já vem treinando com o restante dos jogadores há algum tempo, Thiago. Edu Panzi, Galo embalado, o Fluminense vem de uma tamancada, né? Perdeu o clássico pro Vasco. Tudo pra ser um bom jogo, hein, Edu? O Atlético vem empolgado porque venceu até então líder do Campeonato de São Paulo. Agora tem outra pedreira pela frente, que é o Fluminense, que faz um grande Brasileirão. Ótimo mandante até aqui, né? 3 jogos, 3 vitórias no Campeonato Brasileiro. Thiago, eu tô achando, não sei se é o que eu faria, mas eu tô achando que ele vai tirar um jogador de frente pra colocar mais um zagueiro. Vai voltar com os 3 zagueiros? Acho que talvez volte o Juan, saia o Cassierra, permanência do Hulk pra bola parada, uma falta, enfim. E libera os laterais, atacar com o Preciado, atacar com o Lodi, usar a velocidade do Coelho, a força do Vitor Hugo, manter um atacante e reforçar o sistema defensivo. Ô, Ale Oliveira, faz sentido pra você? Ou repete a escalação que deu certo contra o São Paulo? Faz sentido, porque o Cassierra ainda não se pagou, né? Não se justificou. Embora não tenha jogado mal,
ele não arrebentou. Mas Você não acha que eles ficariam muito longe do gol lá no Rio, no Hulk e Cassier no meio de campo ali? E tem uma coisa boa do Cassier que não é culpa dele, né? Na verdade. Que com o Cassier no time, o Hulk não fica preso entre os zagueiros adversários, né? O Hulk tem mais liberdade para passear no campo ofensivo. Então isso é bom, mas precisa se compensar, principalmente no momento defensivo, que você praticamente tem 2 a menos para marcar, né? Porque o Hulk até colabora, o Cassier não tem essa característica, então pode acontecer. Mas essa ausência, possível ausência do centroavante, isso prejudica um pouquinho a produção do Hulk. Fala, massa, finalizando mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia, preferência aqui pelo canal. Tá? Muito obrigado mesmo. E para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Já deixo o meu convite aqui para você estar se inscrevendo no canal. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação, é importante. E deixar o like, tá? Isso ajuda demais o canal. Fique à vontade também para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. A gente olha todos os comentários, um a um. Então, fique à vontade que esse canal aqui é para vocês, tá? Um forte abraço, até a próxima. Valeu, massa!